Com a paz do Senhor Jesus, quero dizer para vocês que o que está na sua mão neste momento é um trabalho intitulado O Dízimo Tem Poder. Sabemos que esse trabalho pode ser contestado por algumas pessoas, seitas e religiões que discordam do dízimo, ou pode até dizer assim que, mas ele só falou só no Antigo Testamento. É claro que tratamos do Antigo Testamento pelo fato dele ser o princípio dos dízimos e das ofertas. Mas se você também vê no livro de São Mateus, no capítulo de número 23 e o versículo de número 23, vocês irão ver também que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endor e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquela. Ou seja, Jesus está dizendo que deves, pois, ser dizimista. Ele não cancelou o dízimo. Inclusive no livro dos Hebreus, na altura do capítulo 7, está também registrado a importância do dízimo. Sabemos que tem pessoas que fazem comércio dessas coisas. O apóstolo São Pedro, no livro de segunda carta do São Pedro, capítulo 2, versículo 3, ele disse que surgiriam falsas pessoas que fariam negócio de vós. Tem gente que sabe que o dízimo é tão importante que negociam isso aí, que não é nosso caso nesta mensagem. Muito pelo contrário, nós estamos ensinando as pessoas a serem fiéis dizimistas e queremos mostrar que as maldições são recuadas quando as pessoas são fiéis dizimistas. Para a glória de Deus, eu quero aproveitar o ensejo e agradecer aos patrocinadores, meus amigos, que investiram no reino de Deus para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e evangelize com este DVD e que se edifique para a glória de Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero de antemão agradecer por esta oportunidade singular que o Senhor está nos concedendo nesta noite, bem como o pastor Ademir Alves, que preside esta igreja, meu amigo, por entender a importância deste trabalho e também por entender, sobretudo, a vontade da revelação de Deus. O que está se passando neste momento é profecias, é promessa de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu nem queria, até corri, até me escondi. Eu contei para o pastor, e minha esposa sabe disso muito bem, que uma certa madrugada, numa altura de 3h30 da manhã, ele me mostrava dois anjos, pessoas, dos pastores, que são denominados anjos também na terra. E ele disse: eu tenho estes dois anjos, entre outros. E me mostrou esses dois anjos, que por questão de ética eu vou poupar o nome deles. E disse: eu tenho estes dois. E foram dois grandes homens. São meus. E ele disse para mim: mas este aqui, ou isto aqui, ele me mostrou e disse: a ti te dou, meu filho. E eu recebi, irmão. Não porque sou maior ou melhor do que nenhum aqui, nem menor que eles ou maior que eles. Que Deus abençoe os irmãos, que a membresia desta igreja, bem como os irmãos que honraram não a mim, irmão, mas ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Eu quero acreditar que ainda há pessoas vindo a caminho. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu,
Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Quantos acharam, digam amém. Amém. Acho que alguém até perguntou, mas já, irmão? Poucas pessoas disseram amém, porque acredito que tem pessoas ainda procurando. Ageu está perto de Abacuque, Sofonias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias, Malaquias, está por aí. Bem no finalzinho se encontra o livro do profeta Ageu, irmãos. Eu quero acreditar que uma maioria já encontraram. Quer ver? Quantos acharam? Digam amém. Amém. A maioria deve ter encontrado. Eu acho que até quem não encontrou aproveitou o amém também. Mas o que importa é a palavra, irmão. Amém? Ageu, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Depois o versículo de número 9, 10 e 11. Ageu, capítulo 1, versículo de número 6 e após 9, 10 e 11, irmãos. Amém? Amém. Diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Versículos 9, 10 e 11. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus os seus orvalhos, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre os trigos, e sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre o que há sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, irmãos? Amém. Podeis sentar, meus queridos. Podeis sentar. Meus irmãos, eu não sei se todos os irmãos sabem que nós estamos realizando este trabalho, cujo título é, toda a igreja, se souberem, diga o título. Como é o título? O Cristo tem poder. Poucas pessoas sabem. Digam comigo: o dízimo, O dízimo, o dízimo o dízimo tem poder. tem poder. É o título desta mensagem que ora tratamos, irmãos. Meus queridos irmãos, a Bíblia tem 66 livros canonizados. E este livro do profeta Ageu, ele é o 37º livro da Bíblia, que pertence aos profetas menores, cujo profeta Ageu, dos profetas menores, ele é o 10º. O autor deste livro é o próprio profeta. Este livro ele foi escrito na altura de 520 a.C. E eu tenho o costume de dizer que todo livro, toda carta, toda música tem um tema central. E o tema deste livro é a reedificação do templo. Este livro ele contém apenas 2 versículos, digo capítulos, 2 capítulos e 38 versículos. E eu orava ao Senhor para que Ele me desse uma palavra que pudesse abordar o tema ou a leitura devocional desta mensagem.
E ele me dava justamente no livro de Ageu, haja vista que há também diversas passagens bíblicas. Meus queridos irmãos, é claro que para chegar no dízimo, que é uma coisa importante desta mensagem, eu tenho que naturalmente passar pelas ofertas, sim ou não? Sim. Dízimo sem oferta não casou as coisas, não combinou as coisas. E para chegar no dízimo eu tenho que passar pelas ofertas. O que é oferta, irmão? Oferta é tudo aquilo que se oferece gratuitamente a alguém ou ao Senhor. Isto é oferta. Eu não sei se muitos aqui sabem, mas eu sei que muitos ou alguns sabem que existe na Bíblia pelo menos 2 tipos de ofertas. O primeiro tipo de oferta, por sinal, já cessou, não existe mais. O segundo tipo ainda continua até o dia de hoje, dias atuais. O primeiro tipo de oferta chama-se oferta cerimonial, irmão. Oferta religiosa, oferta cerimonial. Era aquela oferta que era dado aos sacerdotes para o sacrifício. Levítico capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Quem gosta de Bíblia, vamos andar nela agora, porque ela é a palavra de Deus e a bússola do crente. Levítico capítulo 2 e o versículo 1 está escrito assim: e quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Uma oferta. A oferta cerimonial, irmão. Levítico capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Levítico capítulo de número 3 e o versículo 1. E a sua oferta, e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferece de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. Levítico capítulo de número 4 e o versículo 1. Levítico capítulo 4 e o versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma pessoa pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra alguns deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Esta oferta é uma oferta cerimonial, uma oferta religiosa, uma oferta que era dada para sacrifício, conforme nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. A propósito, quem se lembra de São Mateus, capítulo de número 5? São Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 23 e 24, a palavra do Senhor nos diz assim. Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 23 e 24. Portanto, se deixares a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Esta oferta é a oferta cerimonial, a oferta religiosa. A propósito, os irmãos se lembram de Mateus capítulo de número 8 e o versículo de 1 a 4 diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo.
e logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Eu estou falando da primeira oferta, a oferta religiosa, a oferta cerimonial, irmão. Que por sinal, esta oferta já cessou, ela não existe mais. Vocês se lembram de Lucas? Lucas capítulo de número 2, Lucas capítulo de número 2, e o versículo de número 21 ao 24, a palavra do Senhor nos diz assim: e quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. E cumprindo-se os seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Esta é a oferta, irmão, cerimonial, a oferta religiosa, cuja oferta ela já cessou para os cristãos, ela não existe mais. Mas, irmãos, o Senhor falou também em uma outra oferta, em uma segunda oferta. Sim, existe a segunda oferta, e é uma oferta também muito importante. É a oferta alçada, irmão. A Bíblia diz que existe também esta oferta. O que é uma oferta alçada? É aquela oferta, irmão, que ela é obrigatória, porém voluntária. Esta oferta, ela não serve para sacrifício. Sabe que oferta era essa? Porque era uma oferta de materiais. Deus é um ser sábio, lógico, criador, e Ele sabe que no reino da terra precisa-se de recursos, precisa-se de coisas materiais para se realizar tudo isto aqui. Precisa-se de madeira para fazer um púlpito, ou de pedra para fazer um altar. Precisa-se de pano, de tecido para se fazer uma cortina. Precisa-se de plástico para se fazer a cadeira. Deus é um ser cheio de sabedoria, e Ele chama o povo para trazer oferta alçada. Por exemplo, vocês se lembram do tabernáculo de Moisés? Êxodo capítulo de número 25, por favor. Êxodo capítulo de número 25, e eu já estou terminando, irmão. Êxodo capítulo de número 25, está escrito assim, Êxodo 25 em diante: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se move voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis dele: o ouro, e a prata, e o cobre,